Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos falar sobre as Smart Drugs, ou drogas inteligentes, substâncias que prometem melhorias no rendimento. E ainda, a Faculdade de Enfermagem da UFG realiza o primeiro simpósio do Brasil sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente. Fique com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele parda, meus cabelos são cacheados e eu uso barba. O intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, tem cabelos e olhos castanhos e usa barba cheia. Smart Drugs, ou drogas inteligentes na tradução para o português. Você já deve ter ouvido falar disso na internet, sobre as substâncias que prometem melhorar a cognição, o foco, a memória e o rendimento. Será mesmo? É sobre esse assunto que a gente vai conversar então agora com o psiquiatra e professor Marcelo Trindade, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer recebê-lo aqui. Olá, telespectadores. Prazer é meu. Professor, ele é professor na Faculdade de Medicina da UFG e ele se descreve como um homem pardo, calvo, tem barba branca e usa óculos de grau. Professor, são tantas promessas que a gente fica até pensando, será que é tudo verdade mesmo? Eu sinto desfazer os mitos hoje, né? Quase nada disso é verdade, né? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é importantíssimo falar sobre esse assunto. As Smart Drugs, as drogas da inteligência, que tem sido muito utilizada nos últimos 5, 10, 15 anos, são, na verdade, medicações previamente utilizadas para transtornos psiquiátricos, né? Que são os estimulantes para tratamento do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou a modafilina, que é para o tratamento de catalepsia ou hipersonia patológica. O fato é que essas medicações, elas provêm um aumento de dopamina, dando a sensação de maior aprendizado, de maior capacidade intelectiva. O que de fato acontece é aumento da vigilância. O sujeito que a usa para reduzir a fadiga, para reduzir o cansaço, para melhorar, em tese, a capacidade de ficar mais atento de modo global. O grande problema é que isso não sustenta aumento de criatividade, nem de inteligência, nem de genialidade. O sujeito não vai aprender mais porque está fazendo uso dessas medicações, sobretudo de modo esporádico. Então, tem estudos hoje extremamente consistentes dizendo que não há aumento da capacidade de criatividade ou de inteligência ou de aprendizagem de modo geral com o uso dessas medicações sem a indicação devida. E não estamos falando que a medicação seria ruim para quem de fato precisa, né, professor? O grande problema é que tem gente que nunca precisou de um regulador, de um medicamento como esse e está tomando. Isso, exatamente. Porque há uma grande diferença, né? Essas medicações que são indicadas para o transtorno de déficit de atenção, bom, o que é o TDAH? É um transtorno no qual o sujeito tem uma dificuldade de manter o foco de atenção e concentração. Mas isso é só a ponta do iceberg. O TDAH, por exemplo, ele tem dificuldade de, o que a gente chama de função executiva, organização de tempo, aproveitamento do tempo, planejamento de tarefas, organização da vida como um modo geral, né? Esse é o problema do cérebro do TDAH. Então, essas medicações indicadas para TDAH, elas hormonizam ou reorganizam o cérebro de modo que ele funcione como uma pessoa que não tem TDAH, com as mesmas dificuldades de quem não tem. Então, quando uma pessoa que não tem usa, ela não melhora a sua capacidade cognitiva. Muito pelo contrário, ela coloca o cérebro dela em grande risco de dependência, de sintomas e efeitos colaterais graves. E a nossa grande preocupação é exatamente quando você mistifica isso tudo. Então, ou seja, uma grande luta que é para provar para a sociedade que o tratamento para TDAH tem resultados, o outro lado está usando medicações para performance, né, invalidando quase todo o nosso esforço.
E a gente vive nessa era da imagem, né? Tudo é imagem, a Isso. forma como eu vendo, a minha performance, a maneira Exatamente. como eu estou na sociedade. Eu preciso impressionar de alguma maneira. Pelo jeito, é isso o que faz as pessoas, muitas vezes, optar por uma questão que se torna até mesmo destruidora para a saúde, né? Ah, sem dúvida. A gente vive muito, você disse muito bem, na imagem. A gente é o que a gente aparece pelo Instagram, pelo TikTok, pelas coisas que se nos é exigida, né? Ah, em cima disso, é um nível de comparação muito frequente e é um nível de exigência de performance cada vez maior. Enquanto eles dormem, eu tento produzir, eu vou chegar até o limite. E o limite diz respeito ao uso dessas medicações de modo absolutamente inapropriado, ou seja, colocando em risco a própria vida. Hoje, na sociedade pós-moderna, vale o quanto você aparece e o quanto você, entre aspas, produz. Isso é um risco inestimável. E aí temos algumas doenças que já apareceram, algumas condições. O burnout é uma delas. Burnout Sim. é algo que preocupa mesmo. Sim. São diversas pessoas, isso são pesquisas que revelam o alto nível de burnout. Esse tipo de medicação, sendo utilizado a longo prazo, ou até mesmo em curto, explica pra gente, ele tem essa possibilidade de gerar no indivíduo o burnout? O grande problema é que as pessoas utilizam a medicação por causa do burnout. Então, elas já estão em burnout porque estão trabalhando de modo excessivo, porque o nível de sobrecarga do trabalho é muito grande e para dar conta disso, porque acham que precisam ter performance, utilizam essas medicações. O que acontece? Ele vai aumentar o burnout que já existia antes, né? Então, vai chegar um momento de esgotamento mental e físico com sintomas psicopatológicos graves, como quadros depressivos e quadros de ansiedade importante, e sintomas físicos, como hipertensão arterial, ataque a arritmias, né? Essas medicações, elas não causam um burnout, mas elas alimentam esse burnout que já estava pré-existente. Até porque o burnout, por definição, é uma sobrecarga emocional ou de trabalho para além daquilo que eu consigo. E se eu não coloco o limite de onde eu consigo ir, eu quero ir além daquilo, eu já começo a passar essa linha do burnout. Usando essas medicações para performance, eu ultrapasso quilômetros a distância da linha. Professor, e pensar que antigamente o pessoal usava para performar melhor nos estudos, no trabalho, o pó de guaraná, né? Pó de guaraná. Eu fui uma dessas pessoas que tomava café com pó de guaraná para poder estudar para o vestibular da UFG, 1994, 95. E hoje a gente se vê assim, assustado. Vou dar um exemplo da minha área de atuação. Sou psiquiatra da infância e adolescência. Então, vem para mim sempre pessoas dos cursinhos pré-vestibulares, para fazer diagnóstico de TDAH. Bom, quando tem, ótimo. Mas quando a gente fica sabendo... Ótimo, ótimo no sentido de diagnosticar e tratar, quando tem, né? ótimo, porque tem diagnóstico e tem tratamento. Agora, o ruim, a gente fica sabendo dos bastidores dessas medicações que são vendidas na internet, muitos alunos, adolescentes, 15, 16, 17, usando essas medicações para Enem, para vestibular, sem acompanhamento. Então, isso nos deixa muito preocupados. E assim, eu tenho acesso por conta de colegas que utilizam a medicação, muitas vezes não encontrarem a medicação, eles necessitam usar. Eles precisam porque tem realmente algo diagnosticado que precisa da medicação e não encontram nas farmácias justamente porque existe um mercado por trás disso vendendo de forma clandestina. Exatamente. Há cerca de 2 anos e meio atrás, uma dessas substâncias, ela passou por um desabastecimento. Então, muita gente, paciente mesmo, que precisava, não estava encontrando. Altos índices de suicídio, tudo isso... Claro, a gente não vai ligar só a esse tipo de uso de medicação, mas vai desencadeando uma problemática que é muito maior, né, professor? Eu vou tentar resumir de modo que seja o mais didático possível. Se você está usando cafeína em grande quantidade, que é um estimulante, mais cedo ou mais tarde vai aumentar o nível de ansiedade. Você vai ter dependência à cafeína.
A mesma coisa quando você usa o energético, como taurina, em grande quantidade de tempo prolongado, vai ser a mesma coisa. Imagina tudo isso potencializado, que são os estimulantes, né? Em grande quantidade, de modo inadequado, ele vai aumentando o risco de transtornos como depressão, inclusive com ideação de autoextermínio. Eu já tive casos de quadros psicóticos de sujeitos com atividade delirante, né, por uso abusivo da lisdexanfetamina, por exemplo, que é uma das medicações. Fora a ansiedade, risco de outras patologias. E aí, essa é a parte psiquiátrica. Ainda tem a parte clínica, risco de hipertensão arterial, risco de taquiarritmia, né? Então, o uso inadequado aumenta muito o risco de outros transtornos mentais. Hoje o paciente chega no consultório já se dizendo diagnosticado e pedindo pela medicação? Eu estava brincando com os meus alunos esse tempo atrás que eu tenho mais trabalhos em desfazer diagnóstico do que fazer diagnóstico de TDAH. Então, eles vêm, às vezes, com o diagnóstico pronto, às vezes leem na internet e tentam ali, né, emular alguma coisa. Então, vem muita gente com o diagnóstico pronto. Então, o nosso trabalho não é fazer diagnóstico, é esclarecer. Psiquiatria é psicoeducação, não é? A psiquiatra não é só para passar medicação. A medicação é uma dos instrumentos. Uhum. Então, o trabalho nosso lá é falar, olha, você não tem TDAH, você não precisa de medicação. Ou, quando tem TDAH, esse estimulante não é a melhor saída, você tem outros tipos de tratamento, enfim. E acaba virando brincadeirinha mesmo, né? Eu falo, você toma determinado medicamento, fulano tá tomando não sei quantas gotinhas, não sei o quê. E entra até num lance mesmo de capacitismo, né? A luta nossa em psiquiatria, em saúde mental, é exatamente para tirar todo o estigma de quem tem que fazer tratamento psiquiátrico, que tem que tomar medicação, né? E, de repente, isso voltou a ser uma vala comum, né? Ou um lugar comum, na verdade, de todo mundo. Você toma isso, você está tomando o quê? Então, eu já vi colegas das minhas filhas, quando eram mais novas, falarem assim, no fulano toma medicação, o fulano está tomando outro, né? Como se isso fosse alguma coisa muito simples, assim, né? Como se estivesse tomando refrigerante com balas fine. Então... É terrível, mas precisa ser combatido. Aqui trouxemos então a informação para você do quão isso pode ser maléfico para a sua saúde. Conversamos com o professor Marcelo Trindade, médico psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina. Muito obrigado pela presença, pelas informações, Cássio. E uma ótima tarde para o senhor. Ótima tarde, obrigado aos telespectadores. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que a Faculdade de Enfermagem da UFG realizou o primeiro simpósio do Brasil sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente. O encontro reuniu especialistas de diversas áreas da saúde e do direito para discutirem a nova legislação. Confira na reportagem do Stanley Brenner. O primeiro simpósio do país sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente reuniu especialistas, representantes de instituições e usuários dos serviços de saúde para discutir os impactos da nova lei. Para nós está sendo um privilégio muito grande ser o precursor aqui no estado de Goiás a discutir esse assunto, um tema tão importante que engloba o nosso querido paciente. E nós da equipe da enfermagem, né, nós somos uma peça extremamente fundamental dentro dos atendimentos. Durante o evento, o advogado Flávio José lançou o livro Estatuto dos Direitos do Paciente e a Nova Ordem Jurídica da Saúde, que analisa os principais aspectos da nova legislação. O livro, propriamente dito, é fruto de uma dor familiar, não só minha como do meu sócio, na medida em que nós acompanhamos o desenrolar do tratamento oncológico, no meu caso do meu pai, durante 6 anos, e dele em face do filho. Então, nós já vimos elaborando pesquisas nesse sentido há cerca de 5 anos. E quando a lei veio a ser publicada, há exatos 3 meses, nós já estávamos com a obra um tanto quanto adiantada, de maneira que nós
destacamos o protagonismo da Universidade Federal de Goiás ao promover o evento, na medida em que ela é uma das primeiras instituições no Brasil a assim fazê-lo. Essa discussão, ela, uma vez lançada, tem como objetivo, sobretudo, o alcance da sociedade civil, né? Do paciente, estando ele distante, inclusive, do meio acadêmico, mas para que ele tenha compreensão de que, doravante, há uma lei que assegura direitos e obrigações. A legislação fortalece direitos e estabelece diretrizes para o atendimento nos serviços públicos e privados de saúde. A vontade do paciente, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser registrada. Nós precisaremos elaborar protocolos que garantam isso dentro das nossas instituições de saúde, que ele possa registrar a sua vontade dentro desse prontuário, que na realidade esse prontuário é dele. Representantes das entidades de enfermagem e de outras áreas da saúde defenderam que a nova lei também contribuiu para o fortalecimento da qualidade da assistência e da segurança do paciente. Que esse estatuto ele veio para transformar vidas, ele veio para salvar vidas. Porque o que acontece? Anteriormente, os médicos, a equipe médica podia tomar a decisão se trataria mais ou não um paciente que já estava em estado grave ou refratário ou estado paliativo. Paliativo é quando não há mais o que ser feito. Porém, se o paciente ele quer continuar no tratamento, agora ele tem direito. O estatuto do paciente ele garante que agora um familiar pode representar esse paciente e decidir por ele o que ele mais gostaria. Com o novo estatuto dos direitos do paciente, o paciente tem ganhado autonomia, coisa que até então, por exemplo, o paciente não tinha direito a nem ser chamado pelo nome, né? E o estatuto abordou isso. E que isso traga mais debate sobre o tema para que a sociedade tenha consciência desses direitos que o cidadão tem e que o paciente tem. E falar sobre os direitos do paciente é sem dúvida, né, gente? É acesso à informação e é também disponibilizar uma saúde mais humana. Agora, trocando de assunto, já estamos aqui com a Ana Júlia Luzin, que vai trazer dicas pra gente sobre tudo que rola na UFG, para você colocar aí na sua agenda. Bom dia. Bom dia, Cássio. E bom dia também para você que nos acompanha aqui no Mundo UFG. Eu sou uma jovem mulher branca, de cabelos longos e loiros, e os meus olhos são claros. E a primeira dica de hoje é para quem precisa comprovar proficiência em línguas estrangeiras. O CASLI da UFG está com 2 editais abertos para provas de suficiência, nas modalidades presencial e online. Para as provas presenciais, as inscrições vão até o dia 18 de julho. E para as provas online, as inscrições vão até o dia 24 de julho. E essas são avaliações oferecidas para espanhol, francês, inglês, italiano e português também. E elas são destinadas a candidatos a cursos de mestrado e doutorado. E para mais informações e também para você conseguir acessar o edital, basta buscar o site casli.letras.ufg.br. Então, para quem está no mestrado, no doutorado, aí está uma oportunidade, né? Exatamente. E nós temos uma segunda dica para hoje. E nessa eu te conto que o 4º ciclo de estudos do GPETS está acontecendo até o dia 20 de julho. Desta vez em uma série de encontros virtuais sobre os fundamentos da didática histórico-crítica. A programação reúne pesquisadores de diferentes regiões do país para debater educação, trabalho e saúde com certificação para os participantes. E para mais informações, o link para a inscrição está disponível no site da UFG e é só você acessar mais uma vez ufg.br. Muito bem. Quero aqui então agradecer, valeu, Ana Júlia. Vamos despedir então do nosso público, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente por meio do telefone que aparece aqui embaixo da sua tela, 629-9181-1406, ou se você preferir também, aponte aqui para o seu lado esquerdo da tela, pode ler o QR Code que aparece aqui para você ter acesso também a esse contato. Se você quiser também, tem o Instagram, @tvufg, por lá a gente posta todas as atualizações, né, sobre a nossa programação, material que foi rodado por aqui. E você pode acompanhar também tudo isso lá pelo nosso YouTube, @tvufg. Só digitar assim lá no YouTube que você vai ter acesso a toda a programação, matérias, para você reassistir também. Muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta, né, Ana Júlia? Com certeza. Beijos para vocês, gente. Tchau.